Bem-vindos ao Jornal Pandenal, o jornal que só existe na pandemia. Então vamos logo para as reportagens do dia, enquanto eu ainda tenho um emprego. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a celulose, que é muito conhecida por causa da sua relação com a produção de papel, mas não é só do papel que vive a celulose. Primeiramente, a celulose é um carboidrato do tipo polissacarídeo. Se fala que a celulose é um polímero da glicose. Se a gente pensar na etimologia da palavra polímero, ela vem do grego poli mais meros e significaria algo do tipo muitas partes. Sendo assim, a celulose se trata da união de muitas partes de glicose. Ela se mostra muito presente em vegetais e, consequentemente, na natureza. Exemplo disso é a madeira, que tem sua constituição de em volta de 50% de celulose. No entanto, no bloco das matérias de hoje, quem vai receber primeiramente um foco vai ser o algodão, que é uma fibra natural e que cresce em plantas muito semelhantes a arbustos, os chamados algodoeiros, que são da mesma família do quiabo. Essa fibra possui em sua constituição por volta de 90% de celulose. A planta em que cresce o algodão, quando encontrada na natureza, ela vai atingir por volta de até 6 metros de altura, mas essa altura é bem menor quando o algodoeiro é cultivado, atingindo por volta de 1 a 2 metros. O processo para a obtenção do algodão passa por algumas etapas do crescimento da planta. Primeiro, ela desenvolve flores brancas, que ficam vermelhas, e depois elas caem. Quando elas caem, elas deixam um fruto na planta, e dentro desse fruto, que convencionou ser chamado de cápsula, existem várias sementes que são protegidas, envolvidas pela fibra branca que chamamos de algodão. Após esse amadurecimento dessa fruta, essas fibras se mostram e aí sim é feita a colheita do algodão como nós vemos hoje. Bom, há um livro que é chamado Os Botões de Napoleão, que coloca a celulose como uma das moléculas que mudaram a história. Destaca também alguns de seus usos na antiguidade, não tão no passado assim, uma antiguidade mais recente, ali por volta da Revolução Industrial, mas ainda assim na antiguidade. Se a gente seguir o percurso histórico realizado pelo livro, a gente vê que essa fibra, apesar de que ter aparecido mais durante a Revolução Industrial na Inglaterra e etc., ela possui grande parte da sua constituição feita pela celulose e, na verdade, ela era cultivada muito antes, em países como a Índia, Paquistão, México e Peru. Há cerca de 5 mil anos atrás, quando ela chega na Europa, vai ser por meio de comerciantes árabes. E é nessa região, na Europa, mais especificamente na Inglaterra, que o algodão vai encontrar maior destaque. Foi devido à manufatura do algodão que a Inglaterra se tornou um grande complexo industrial, principalmente por meio da indústria têxtil. Em 1760, a Inglaterra importou aproximadamente 1 milhão de quilos de algodão. Havia muito algodão e, consequentemente, muita mão de obra, já que ainda não havia a divisão do trabalho como a gente conhece hoje. As fábricas usavam muita mão de obra. E essa mão de obra passava por péssimas condições de trabalho, que foi um dos motivos para que algumas das revoluções trabalhistas na época, que influenciam as leis trabalhistas até hoje, fossem impulsionadas por meio de uma muita luta, e um dos motivos para que o tecido de algodão fosse tão requisitado eram algumas características herdadas devido à sua constituição de celulose, como por exemplo, a alta absorção de água realizada por ele, que torna ele mais fresco do que outros tecidos como o poliéster, que não absorvem o suor do corpo. Como a celulose tem essa capacidade de absorção de água muito forte, ele acaba absorvendo o suor do corpo, que torna ele um tecido às vezes mais agradável e muito requisitado. Para o próximo bloco, a repórter Bárbara Alves apresentará outros usos que vieram a ser dados à celulose. Além do uso em tecidos, desde que identificou a celulose como um recurso abundante e renovável, o uso dado a ela cresceu novamente. Por meio do algodão, a celulose encontrou lugar numa indústria bem diferente da têxtil. Isso ocorreu na indústria de explosivos, quando foi descoberto que a celulose era solúvel em ácido nítrico condensável. Essa solução, derramada em água, formava um pó branco altamente inflamável e explosivo, o chamado algodão pólvora. No início, ele era muito instável e não se conseguia controlar muito bem as explosões,
mas com o tempo foi possível tornar o algodão pólvora estável para comercialização. Misturada com álcool e água, foi muito utilizada nos primórdios da fotografia, na chamada fotografia de colóide. Já no cinema, ela teve seu destaque por meio da celuloide, que também é uma nitrocelulose, porém misturada com cânfora. Atualmente, a celulose se encontra em outros usos, na produção de papel, onde geralmente ela é retirada da madeira, descascada, picada em lascas e depois cozida para extrair as fibras da celulose que passam por inúmeras etapas industriais até chegar no papel que conhecemos hoje. E outra aplicação é na indústria farmacêutica, que utiliza a celulose para revestir as cápsulas de medicamentos. Indústrias alimentícias, a celulose ajuda na confecção de embutidos como salsicha, linguiça e outros, e também nos emulsificantes, espessantes e estabilizantes que tanto aparecem nos rótulos de alimentos produzidos. Na petroquímica, a celulose pode fazer parte da produção de bioprodutos e biocombustíveis, como o etanol. Essas inúmeras utilizações para a celulose, vindo desde o setor alimentício até o petroquímico, demonstram a versatilidade dessa matéria-prima, que foi importante no passado, que é importante no presente e se fará importante no futuro. E agora com vocês, o economista Gustavo de Abreu, que vai relacionar um pouco a celulose e essa pandemia. Boa noite, vamos saber sobre as informações dos efeitos da pandemia na produção de celulose. Todos sabemos da importância da celulose na fabricação de papel. Entretanto, com os efeitos da pandemia ocasionados pelo Covid-19, alteraram a forma de trabalho e a forma de ensino e aprendizado nas escolas. A digitalização e o trabalho remoto cresceram nas empresas. O ensino à distância se tornou mais frequente, além do crescimento do comércio eletrônico, afetando cada vez mais o consumo de papel. Não é mais necessário imprimir ou escrever, tudo agora é através do meio digital. O grande impacto negativo causado pela queda da demanda dos papéis para a impressão gerou uma necessidade dos produtores e vendedores de procurar uma reação. O aumento do preço como consequência da diminuição na produção ocorreu, pois os estoques de celulose estão acima da média histórica. A demanda por fibras têxteis continua baixa, fazendo com que parte da capacidade de celulose solúvel esteja disponível para a produção alternativa de celulose para o mercado de papel, e isso enfraquece o equilíbrio geral do mercado. Entretanto, não é o caso de todas as empresas. A Suzano, maior produtora de celulose do mundo, passa pela crise do novo coronavírus sem enfrentar grandes problemas. Com a maior parte de suas receitas geradas no exterior, a Suzano tem se beneficiado da maior demanda de celulose nos mercados doméstico e externo. Mas não é possível afirmar neste momento como será a relação entre oferta e demanda no mundo com os efeitos na pós-pandemia. Começamos a sentir os primeiros efeitos da Covid-19 no segmento de imprimir e escrever em março, comentou Grimaldi. Naquele mês, o consumo nacional de papéis de imprimir e escrever recuou mais de 20%, levando a uma queda de cerca de 15% no trimestre. Neste momento, o ambiente para o negócio de imprimir e escrever permanece bastante desafiador e a retração no mercado brasileiro deve ser ainda maior no segundo trimestre. Com isso, os estoques subiram muito e decidimos parar a produção de papel em Mucurui e Rio Verde em maio, comentou também Grimaldi. Os 2 meses de parada vão retirar 50 mil toneladas de papel de imprimir e escrever do mercado, e a celulose utilizada como matéria-prima será redirecionada para outros mercados. Portanto, durante a pandemia, a produção da celulose com a produção de papel decaiu bastante. Entretanto, há outros usos que podem ser reutilizados e que não causem um abalo tão forte na economia. E agora vou passar para o meu amigo, que também é economista, Gustavo Pujol. O segmento de tício. O termo tício descreve produtos fabricados com baixa gramatura, crepe seco e alguns papéis não crepados, como papel higiênico, toalhas de cozinha, papel facial e etc. Foi impactado positivamente por conta do aumento da demanda por produtos de higiene pessoal. O consumo de tício, por parte do comércio em geral e do setor de serviços, como hotéis, bares e restaurantes, deverá ter uma recuperação mais lenta, acompanhando o ritmo da retomada gradual das atividades.
até atingir o padrão de crescimento próximo ao da venda de papéis sanitários, papel toalha e guardanapos de papel para residências e hospitais. Contudo, mesmo com o aumento do consumo de aparas pelos mercados de tecido e embalagens, a demanda total tende a ser menor nos próximos 2 anos, embora haja um movimento preventivo da formação de estoques em toda a cadeia como forma de se precaver contra a desvalorização do real, que influencia no aumento do preço. A oferta de aparas tende a diminuir a curto prazo. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o nosso jornal. 2319! Nós temos um 2319!